que é sobre esse aumento, né, do endividamento das famílias, que já começa a mudar a forma de comprar itens básicos. Os supermercados aqui do Rio Grande do Sul passaram a autorizar a venda de alimentos com pagamento parcelado. Sobre esse movimento e o que ele revela também sobre o orçamento do consumidor, a gente conversa agora com o presidente da Associação Gaúcha de Supermercados, a AGAS, o Lindonor Peruso Júnior. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Viviana. Boa tarde, PG. Boa tarde. Prazer estar com vocês aí, tá? Prazer é nosso. Presidente, parcelar comida é um sinal aí de inovação no varejo ou de empobrecimento mesmo do consumidor? Empobrecimento mesmo do consumidor. Muitas vezes o varejista está achando meios para conseguir vender. E essa diferença que está acontecendo já vem desde o ano passado e a gente viu em algumas redes isso subiu o número de 3% das vendas parceladas para 8% nesse ano, né? Então isso demonstra aquilo que nós estávamos falando aí com relação ao endividamento, que a questão só vem aumentando, né? Uhum. E, presidente, a maioria das redes já está fazendo isso? Esse parcelamento de comida? E desde quando? Isso não era algo comum, né? Não era algo comum. Geralmente esse parcelamento ele ocorria mais na questão de bazar, de produtos duráveis, né? Uhum. E porém agora nos últimos 2 anos se acentuou bastante. Não é a maioria das redes ainda que tem, mas muitas redes já estão parcelando. O senhor pode dar alguns exemplos de redes que o senhor sabe que estão parcelando? Não tem problema aqui mencionar marcas nesse caso. Na verdade, assim, da nossa diretoria, algumas redes da nossa diretoria, a gente também ligou para outros associados nossos. A gente prefere não falar as redes, mas é uma prática hoje normal do setor já parcelar alimento, o que é um problema, porque o bem durável tu paga hoje e tu não vai consumir no mês que vem. Claro. O arroz e o feijão tu tá sempre consumindo, então virou uma bola de neve, né? Pois é, esse é o problema, né? Porque comida, em tese, a gente compra sempre, né? Então, se eu parcelo agora, parcelo no mês que vem, parcelo no outro, quando vê, vai chegar um mês em que eu vou ter uma série de parcelas para pagar e ainda tem que comprar comida do mês, né? Exatamente. O que está acontecendo na avaliação de vocês para isso estar ocorrendo? É um problema de economia do Brasil? É um problema... Eu acho que na coluna da Jane, se não me engano, o senhor mencionou as bets, né? Um gasto muito alto de determinada camada social com os jogos eletrônicos. Tem alguma... O que está ocorrendo? O que vocês percebem? Houve um movimento já no início desse ano que foi a questão do crédito consignado de garantia. E esse movimento associado ao crescimento absurdo das bets no Brasil, pela ampla divulgação de suas marcas e diversas marcas, fez com que tivesse esse endividamento da população. Eu estou tendo retorno, pessoal, tá? Mas assim... esse endividamento ele passa de uma forma que as pessoas entram do crédito consignado, pegam dinheiro emprestado, taxas de até 15% ao mês e jogam as bets, perdem as bets, ficam endividados e aí essa roda ela não consegue girar mais, né? Pessoas entrando em agiotas, né? Devendo para a família, para as pessoas mais próximas. Então, é um momento diferente esse ano 2025, porque até então nós não tínhamos essa questão do crédito consignado, que vamos entender, o crédito consignado fundo de garantia. Fundo de garantia é um dinheiro do trabalhador que está guardado, né, a uma taxa menor do que a taxa normal, vamos dizer assim, uma taxa abaixo até da poupança, muitas vezes, no rendimento. E o consumidor, e o trabalhador pode pegar e retirar esse dinheiro pagando uma taxa para uma financeira. Então, ficou muito difícil, o trabalhador também está perdendo esse fundo de garantia. A hora que ele for demitido ou sair da empresa, ele não tem esse dinheiro. Então, é isso que está acontecendo. Ele pode fazer quantos financiamentos ele quiser, né? 4, 5, enquanto ele tiver crédito dentro do fundo de garantia, ele vai fazendo, à medida que ele vai precisando do dinheiro. Então, essa que é a situação que está acontecendo. A população se endividou muito. Não dá. E aí estão usando de qualquer forma para conseguir abastecer e poder pelo menos ter comida na mesa. Sim, e agora com essa iniciativa, presidente, o senhor não vê que o supermercado não possa acabar virando aí uma espécie, digamos, de banco informal também para as famílias? Na verdade, o supermercado ele está agindo da forma que o consumidor ele precisa que haja, ou seja, o consumidor não tem crédito, ele precisa
e colocar o alimento na mesa. E aí a concorrência também faz com que todo mundo se mova nesse sentido. Quando um concorrente coloca, o outro coloca também para não perder cliente. Então, isso faz parte do mercado e o mercado se regula dessa forma, oferta e procura. E presidente, o senhor é proprietário da Peruso, né? Que é uma rede de supermercados. E o senhor percebe entre os trabalhadores do senhor também que há esse problema de endividamento com as bets? Como é que o senhor está percebendo que isso funciona? Esse caso, por favor. Esse caso, PG, que eu falei, é um caso real. Aconteceu aqui, né, comigo. Então, eu tenho certeza do que eu estou falando. São 31% dos nossos colaboradores, eles já fizeram um empréstimo do crédito consignado do Fundo de Garantia. Que barbaridade. Então, isso quer dizer que isso é uma média também. A gente também conversa com os demais supermercadistas, isso não só no Rio Grande do Sul, no país inteiro. Também participo da ABRAS, Associação Brasileira de Supermercados, e conversando com os colegas, o discurso é igual. O nosso discurso não é diferente de ninguém. Então, essa situação é uma situação que vem se agravando no nosso país e tem sido avassalador esse ano, fazendo com que, inclusive, o faturamento das nossas redes aí não estamos conseguindo crescer. Esse negócio das bets, ele está se mostrando uma praga, né? Se a gente for ver, tá demais isso, não dá, tá totalmente disseminado. Como o senhor disse, eu converso com vários amigos empresários como o senhor, doutor Peruso, que tem um problema muito parecido também entre os seus funcionários, grande parte deles está endividado por causa disso. É um problema que vai ter que ser enfrentado, porque do jeito que está, não tá dando certo, não tá legal. Não está dando certo, por isso que a Agas faz parte do bloco empresarial e o bloco está vendo, junto com uma iniciativa do deputado Thiago Simon, de conseguir bloquear a propaganda, a mídia das bets, porque isso vem sendo avassalador. Nós, todos os gaúchos, somos fanáticos por futebol e nós vimos agora no último Campeonato Brasileiro, cheguei a contar 7 bets de propaganda dentro de um jogo de futebol agora no final de ano. Então, a gente não vê mais os demais anunciantes, as bets tomaram conta. Por quê? Porque tem uma lucratividade altíssima no negócio deles, um faturamento super relevante. Fala-se em torno de 20% a 25%, isso, dados da Abras, né, com relação ao faturamento dos supermercados. Então é avassalador. É algo que veio para tirar dinheiro do consumidor. É realmente uma questão de doença, porque as pessoas elas acabam ganhando no início e depois perdem muito, tudo que tem, similar ao que acontece com a droga. Então é muito preocupante. Nós estamos debatendo muito isso em termos do bloco, da entidade, porque a gente sente nos faturamentos das nossas empresas, né? E a gente também vê a população ela adoecendo com isso, pessoas se suicidando. Então é muito preocupante essa situação. E essa proposta, ou aliás essa iniciativa do parcelamento de comida nos supermercados, o senhor acredita que deva seguir independentemente da época do ano? Isso vai, porque eu vi aqui que algumas redes seria até fevereiro, enfim. Como é que funciona esse critério, né, para quando fazer o parcelamento? Não, se a empresa parar, ela hoje, no nível de endividamento que tem da população, aquela fatia de mercado que ela teve daquela população que está usando o parcelamento, ela vai perder aquele faturamento. Porque o colaborador, a questão consumidor, ele já se habituou a comprar nesse formato. Então, ou ele vai sair do parcelamento, que para ele paga a mesma coisa, só que paga parcelado, né? O que seria ótimo para as empresas sair do parcelamento, desde que todo mundo pagasse no mesmo formato anterior. Não é a questão do varejo querer vender parcelado, ele está se adaptando a uma realidade do consumidor de hoje que está muito endividado. Sim. Agora, presidente, a associação vê a diferença de comportamento, por exemplo, entre classes sociais ou regiões aqui do estado, ou é uma questão que pega todo o Rio Grande do Sul? Não, pega todo o Rio Grande do Sul, classes sociais sim, mais classes C, D e E, né, que entram no parcelamento. Mas é normal, é exatamente esse o público que acaba parcelando
antigamente os bens duráveis e agora também a própria comida. Porque até os ouvintes estão comentando aqui, PG, e dizendo, parcelamento em supermercado existe há muito tempo, mas o parcelamento existe com eletrodomésticos, comida, não. Com outras coisas. Agora, não arroz e feijão, né, presidente? Exatamente, é uma coisa nova até para nós aqui. Alguns supermercados já trabalham há mais tempo, né? Mas agora que veio esse ano de 25, muitas redes entraram também por uma questão de concorrência. O concorrente faz, né? Para nós, por exemplo, a taxa é muito maior vender parcelado do que vender à vista. Então, cai a margem do supermercado na última linha, né? Sim, até um relato aqui, PG, que chegou também pelos nossos ouvintes. A mensagem do Rodrigo, ele diz o seguinte: olha, eu tenho um bar na Cidade Baixa e eu tenho sérios problemas com funcionários em relação às bets. E estou sentindo a questão de clientes também com muitos débitos. Acabou dominando muito o consumo e o faturamento caiu drasticamente, né? E ele está parabenizando aí pela iniciativa do programa em discutir também essas questões. Que a gente, talvez, presidente, a gente não tenha muita noção disso. Nós que não... eu não lido com isso diretamente, mas sim, conheço pessoas que não podem ir no banheiro, que está sempre apostando, que está sempre lidando com isso. É muito grave, é muito sério e é muita gente, é mais disseminado do que a gente pensa, né? E eu não sei se o senhor tem essa impressão, a impressão de que dá é que são justamente camadas sociais mais baixas, não que sejam apenas elas, mas que em camadas sociais mais baixas isso está mais popular, né? Não sei se por uma intenção de ganhar dinheiro de maneira mais fácil, enfim, né? São pessoas que estão querendo ascender, né, de alguma forma, em relação ao seu atual status, né, ao seu potencial de compra. Então parece ser mais evidente justamente pessoas que têm menos recursos. Exatamente. Não, é exatamente isso. Antigamente nós nos preocupávamos com os joguinhos de celular, né? Isso. Então, as pessoas ficavam muito tempo jogando celular, mas enquanto não era por dinheiro, estava tudo certo. O problema é que agora, ultimamente, tudo é por dinheiro e as pessoas acabam botando suas economias fora, naquela ânsia de, eu vou ganhar um grande prêmio, vou ganhar, ou é um sorteio, ou é alguma coisa nesse sentido, e acaba botando todo o dinheiro fora, né? Então, isso é muito triste e muito complicado e está arrasando famílias, né? Essa que é a preocupação que a gente está tendo. É uma situação bem complicada. Agora, de certa forma, isso acaba afetando a relação aí de confiança entre o varejo, o consumidor. Como é que o senhor vê essa relação a partir de agora, né? Ou, pelo menos, esse cenário econômico um pouco mais complicado, principalmente para essas pessoas de baixa renda? Vamos entender assim, a questão de confiança não, acho que não, acho que como hoje os meios são praticamente todos eletrônicos de pagamento, né? Sim. Dependendo das empresas, no nosso negócio pelo menos cerca de 20% é dinheiro e cheque já não existe, então a questão de confiabilidade não. O que acontece é que nós sentimos uma diferença no ticket médio, nós sentimos uma diferença nas vezes que o consumidor vai no supermercado, reduziu o ticket médio, e aí é óbvio que isso acaba afetando o faturamento. Então é uma preocupação que nós temos, é uma questão que nós temos que debater, nós temos que levar adiante. É uma doença e ela precisa ser tratada, né? Quase uma epidemia aí nacional que está acontecendo, muito acentuada nesse ano 2025. Que acaba afetando aí, de certa forma, esse grau de aperto, né, das famílias, o que reflete em vários setores e também mostrando, né, essa iniciativa agora da Agas, presidente, em parcelar, sim, que os supermercados parcelem arroz e feijão, né? Exatamente, mas é uma situação de mercado que foi necessária, mais uma vez eu falo, e entendo que, imagina, se está começando a faltar comida na mesa do trabalhador, imagina o resto, imagina o Natal como que vai ser, né? Então a gente está muito preocupado com isso, é um assunto muito polêmico, muito forte, e que bom que vocês estão dando esse espaço para nós podermos estar nos dedicando a esse assunto, trabalhando. O Bloco Empresarial está muito forte com isso. O presidente Rodrigo da Federação já falou que nos representa aí na semana passada, e nós íamos debatendo esse assunto e vamos seguir trabalhando para que algo seja feito, porque do jeito que está não pode continuar. Uhum. Presidente, muito obrigada pela participação do senhor aqui no Gaúcha Mais. Uma boa tarde.
Boa tarde, podem sempre contar com a Agas, estamos sempre à disposição. Um abraço para vocês. Obrigada, um abraço. Lindonor Peruso Júnior, presidente da Agas. Ele faz um alerta muito importante, realmente. Se estão com problema para comprar comida, imagina para o resto, né? Parcelar, os ouvintes estavam escrevendo, e parcelar sempre foi normal no supermercado. Não, parcelar comida é um sintoma extremo, né, Sim. Viviana? Historicamente, parcelamento no Brasil sempre teve associado a bens duráveis, geladeira, fogão, TV. Como disse o presidente ali, itens de bazar no supermercado, sim, historicamente se parcelava e se parcela ainda. Comida é consumo imediato, né? Básico, é cotidiano. Então, quando uma família passa a parcelar supermercado, eu me refiro ao que vai comer naquela semana, isso indica que o orçamento mensal já está nascendo estourado, né? Ele já nasce estourado, a renda do mês não dá conta do essencial e o crédito, que deveria ser um instrumento de planejamento, ele passa a ser uma muleta de sobrevivência. É muito grave o que está vendo, né? E tem essa questão das bets aí, Viviana, isso é muito sério, né? Parte da renda que antes pagava o supermercado, pagava o gás, pagava o aluguel, está sendo sugada por um sistema que promete ganho, mas entrega essa perda evidente, estatística, inclusive, de grande parte das pessoas que apostam nisso. Né? Então é um problema. Aí vem os consignados também, né, Viviana? É outra questão, né? Que é um desconto automático, o dinheiro não passa pela mão da pessoa, então o salário líquido do mês ele já encolhe no início, né? Mês a mês o salário vai ficando menor. É grave, é difícil, não se sabe onde isso vai parar, por isso tão importante essa entrevista que a gente fez aqui com o presidente da Associação dos Supermercados, fazendo esse alerta que nós chegamos ao ponto em que o próprio varejo, o próprio comércio está se vendo obrigado a parcelar itens de consumo imediato como comida, arroz e feijão. Isso é sério, isso é grave, isso é inédito também na nossa realidade.